essa faixa que você falou é a próxima faixa, que é o Drive Montage, Exatamente. que é onde aparece daí o tema principal, né? Quando aparece quando o Robocop pega o carro pela primeira vez e pega a chave para dirigir, aparece essa montagem, né? Que é quando ele realmente meio que tipo, vou sair para trabalhar, né? Tô saindo do prédio e agora eu vou meu primeiro dia de policial, né? É o tema principal do filme, talvez seja a faixa mais relevante e mais memorável da trilha inteira, e é o tema, né? Tem na orquestração uma coisa diferente, que é uma percussão metálica, que eles utilizaram um martelo para bater num extintor de incêndio, né, no compasso do tema, né? Esse martelo que ele usa para criar essa batida metálica, jogando esse martelo no extintor de incêndio, muita gente pode até pensar, quando ouve a trilha, que isso foi criado em sintetizador, né, criado eletronicamente, mas não. Talvez a proposta dele seja ter um som característico de um personagem que é um robô, mas que ainda mantém um pouco da humanidade. Talvez seja essa a ideia, né? Porque se fica pensando, por que o cara vai gravar um som de um martelo batendo num extintor, se ele pode talvez criar isso, mesmo em 1986, 87, você criar esse som eletronicamente. Talvez a proposta do Polidori tenha sido essa. A trilha do Terminator, que é de 1984, é totalmente eletrônica, Brad Fidel, ou seja, era perfeitamente possível em 87 você fazer, 86 no caso da produção, né? Você fazer uma trilha totalmente eletrônica. Aliás, temos vários exemplos, né? Tem a Dream Dream, tinha algumas coisas na mesma que eram contemporâneas. São estilos de trilha que eu não gosto muito, não, porque é meio que só eletrônico, é meio chatinho no ouvido, né? Mas, enfim, tem quem gosta bastante. Tangerine Dream fez um baita de um sucesso nessa mesma época aí, né? Com trilhas assim. A faixa seguinte também segue essa mesma ideia também, que ele salvando uma mulher, que é aquela cena famosa também, que ele dá o tiro por entre as pernas da mulher e atinge o cara que está pegando ela como refém. Ali também se usa a mesma proposta musical também, são os feitos heróicos do Robocop. Essa sequência ela é muito puxada da introdução do personagem do Superman, o primeiro filme do Richard Donner. É muito parecido. Apesar do John Williams ter usado já o tema na abertura, várias vezes ele mostra o tema do Superman, mas quando o Superman aparece pela primeira vez na cidade, ele é todo recheado, parecidíssimo com essa mesma sequência, né? O Superman começa a fazer o trabalho dele lá, caçando os criminosos em Metrópolis e tal, e seguindo o tema principal dele, e o Robocop faz a mesma coisa. E daí o Polidori também usa essa mesma ideia de associar esse tema principal a esse momento em que o personagem está fazendo a ronda dele, digamos, né? A primeira ronda é a apresentação do personagem do filme, né? Clarence Frags Bob é quando ele, mais uma vez, spoilers, né? Ele vai visitar o Bob com o propósito de eliminá-lo, né? É uma faixa bastante tensa, apesar de curta, né? Mas um tema até similar, de certa forma, a um dos temas do Conan the Destroyer, né? De 84, né? Ou seja, coisa mais antiga, né? Mais alguma coisa que você percebe. Ela basicamente é o mesmo tema que aparece na faixa 5, que é o Van Chase, né, que é um tema relacionado ao o vilão do filme, né, o Clarence Boddicker.
Só que ali ele tá meio que desacelerado o tema, né? Ele fica num tom meio que monocorde, assim, né? Digamos. Não sei se é essa a palavra. Assim, fica meio só indo e vindo. Isso aí que é para ressaltar a tensão da cena, né? Polidori resolveu usar essa mesma ideia, adaptando esse tema para isso, né? Para criar essa tensão, né? Vou até pôr um trechinho, porque ela é muito parecida com uma faixa do Conan, que o Bob falou, Conan Destruidor. Como era um pouquinho parecida, e como os compositores, geralmente, eles acabam pegando algumas ideias deles mesmos e reformulam. Lógico, existe uma diferença entre essas duas trilhas, não é exatamente igual, mas aqui o Basil Polidori faz uma coisa diferente. Ele é parecidíssima, mas ele usa a mesma proposta musical, né? A próxima faixa, que é a faixa seguinte, seguinte a essa Clarence Frags Bob, quando o Robocop invade lá um centro de fabricação de drogas, que é o ganha-pão do Clarence, né? Clarence Bob, que lá é onde ele trabalha, né? Traficando drogas e tal. E a música ali é interessante porque o Robocop arromba a porta dessa fábrica de drogas e ali, apesar que no filme não, eles cortaram esse início da música, mas ali no filme tem as batidas, a música acompanha as batidas do punho do Robocop na porta até arrebentar a porta. A Jovem Pan usa isso, eu acho, né? Acho que era o Dr. Pimpolho, quando aquele... É a mesma. Eles tiraram do Robocop, certamente, né? E aí jogam na chamadinha do Dr. Pimpolho. Dr. Pimpolho. Seguindo essa faixa, tem a faixa, a parte final dessa música é legal também, porque tem uma sequência que o Robocop joga o personagem do Clarence Bond entre várias vidraças, ele vai torturando o cara em tese, né, tal. E a música ali acompanha também, e ali volta o mesmo teminha do início do filme, que o Bob até assobiou, cantou aí, só que daí aqui ele tá usando esse mesmo motif, digamos, que o Robocop tá buscando um significado para ele, o significado de quem ele era antes. Entendeu? Então é muito característica essa ideia do Basil Polidori usar a música assim. E daí tem uma certa vingança do Robocop nessa cena, que ele fica jogando o cara como se fosse uma marionete, né? Como se ele fosse um boneco, né? Por essas vidraças, né? Até que o cara fala, não, você não vai fazer isso comigo, você é um tira, você vai me prender, né? E daí o Robocop é obrigado a levar o cara para a prisão, né? Ele ainda é um tira, né? Ainda segue essas normas. Só que ele grava o cara falando isso, né? E aí quem é o verdadeiro vilão do filme. Exatamente. Não. Assistam o filme. É uma jogada do roteiro muito legal, porque você só vai lembrar disso mais lá para frente, né? Ele grava o cara falando que ele não é o autor, né? Vai ser revelado o verdadeiro vilão. Eu trabalho para fulano. A próxima faixa, Drive to John's Office, o personagem descobre o vilão do filme, né? Que é o Jones, dirige com a viatura policial dele até o escritório desse personagem para prender ele, né? E aqui tem um ponto de virada do roteiro que é legal, porque aqui vai ser acionado pela primeira vez a Diretiva 4, né? Que impede o Robocop de prender um cara que é da empresa, né? Uma coisa bem característica na época, né? Que é uma crítica às empresas americanas da época, né? Que controlam tudo e tal. Então aqui eles quiseram fazer uma coisa basicamente literal, né? O cara que é dono da empresa pode tudo, é dono da polícia, é dono do Robocop, é dono de todo mundo, né? Mas aqui, falando da música nessa parte,
Aqui tem um motivo mais solene e tal, que é ligado, em tese, esse tema mais solene, que é ligado à busca por justiça do personagem. Esse tema vai aparecer lá no final também, na cena final, mas é um link que o Polidores faz dessa cena com a outra, que é o trabalho original do Murphy, que é ser policial e buscar a justiça, né? E aí, no caso, também o Robocop, sendo policial, ele buscar a justiça e prender o cara que está fazendo toda essa... tá provocando essa criminalidade na cidade. Aí tem uma luta também dele com o Ed 209, esse personagem que ficou muito característico no filme. É sensacional. Eu adoraria ter um bonequinho do Edson, né? Comprar um. Esse filme foi um dos filmes que também ganhou dinheiro com isso, bonequinhos do Robocop e bonequinhos do Ed 209, né? Adoraria ter um bonequinho articulado, né? Mas aí tem uma luta dele lá que tem uns momentos de tensão também, tem momentos engraçados, né? Que o Ed 209 não sabe descer escada. Os caras inventaram essa cena, que é uma cena que todo mundo no cinema dava risada, né? Quer dizer, ele sai de um momento tenso lá, que o Robocop começa a perder a batalha contra o cara, né? E tem que sair de lá. Ele sofre várias avarias nessa cena, né? O Robocop começa a se deteriorar a partir desse momento, mas a música nesse momento é interessante porque ele usa o mesmo tema do Clarence Boddicker, o tema do vilão, né, da história. Aliás, uma curiosidade dessa sequência da escada do Ed 209, o editor de som, efeitos sonoros do filme, isso eu vi num especial desses do Blu-ray ou coisa parecida, há algum tempo já. Tem nos extras do DVD, do Blu-ray, enfim. Enquanto ele tá lá, o robô esperneando e chorando, é mixado junto com a mescla de sons e tudo mais, sons de porquinhos sendo sacrificados. É um robô totalmente frio, né? Um robô até meio que é antipático, né? O personagem do Ed 209 é um personagem para rivalizar com a elegância do Robocop, digamos, que é a ideia do design da armadura do Robocop, que é um cara, é um cavaleiro medieval, né? Um cavaleiro elegante, né? Ele tem a sua elegância. E o Ed 209 é um, sei lá... troglodita. É um troglodita. Exatamente. Exatamente isso. É um imbecil. É um robô imbecil, não tem cabeça, né? É um troglodita, ele é um estivador. Parrudo, grande, mas não tem... Exatamente isso, E é uma característica até interessante, porque também é o rival do projeto do personagem que cria o Robocop, né? Então, o Jones, que é o vilão mor do filme, quer criar também um personagem robótico, ele cria um troglodita, como o Bob falou, que não tem nada a ver. E daí vem a inveja dele também, né? Você vê que na cena que ele derrota o Robocop, nessa cena, na faixa anterior a essa, você vê que o personagem demonstra um certo deleite por ele estar derrotando o Robocop, porque ele está derrotando o outro executivo da empresa, que ele já matou, né? Nesse roteiro é interessante porque ele joga no roteiro uma rivalidade entre executivos de uma indústria, de uma empresa multimilionária. Tem uma frase bem ilustrativa do cancioneiro popular, que é: em briga de elefantes, quem se fode é a grama. Né? Exatamente. Exatamente isso. Isso aí é um filme que fala também do público como refém das indústrias, né, que controlam a vida das pessoas. Então, o filme, em tese, tem também essa camada de falar da libertação das pessoas comuns, né, contra essas grandes empresas, né, contra o mundo corporativo, digamos, né. A faixa final do filme não é a faixa dos créditos finais, mas é a faixa que tem a resolução do filme, que é a faixa 22, é Looking for Me, que é o embate final do Robocop com os vilões do filme, né? Vai lá toda aquela gangue
Clarence Boddicker, eles pegam um carro ultra moderno, pegam uns armamentos também ultra modernos lá para esse mundo futurístico da Detroit, né, onde se passa o filme. E daí vão lá acertar contas com o Robocop, que ele tá até já todo detonado, já tá até sem o capacete dele e tal. E aqui o Bad Polidorus faz uma faixa que eu acho que tem 5 minutos e 13 de duração. É uma faixa longa, e ali o Bad Polidorus intercala vários temas do filme, né, e reutiliza alguns temas do filme ali, né, com uma outra roupagem muito bacana. Ele coloca ali, ele coloca de novo o tema do Robocop buscando justiça, né, aquele tema que ele usou quando ele está indo lá prender no escritório, né, o Jones. E aqui daí começa a alternar os temas do Clarence, né, do vilão, com o tema do Robocop, né? Então fica uma vai e vem de música ali, que é o tema do Robocop, com o tema do Clarence Boddicker, que é o vilão, né, tal. E na parte final, quando o Robocop tá lá lutando com o Clarence, que ele tá preso lá naqueles ferros, naquelas vigas de ferro que jogam em cima dele, e ele tá ali lutando, o Clarence pega uma lança de ferro, né, e tenta acertar o coração do Robocop, né, tenta matar o Robocop, né. Todas as investidas dele com essa lança que o Robocop tenta desviar é parecida com a mesma introdução da música no Rock Shop, quando ele tá lá dando porradas na porta para derrubar, né? Ou seja, aqui o Bad Polidorus está tentando fazer uma pontuação, né? Exato. A cada uma sincronização com as ações. E ele tá ligando àquela cena que é o ganha-pão do Clarence, que seria o coração do Clarence, né? Boddicker, que é vender drogas. E lá o Robocop destrói o coração dele, né? Destrói o ganha-pão do Clarence. E aqui ele usa essa mesma proposta musical para ele mencionar que agora é a vingança do Clarence. Então ele vai matar aquilo que é o melhor do Robocop, né? Aquilo que é o mais extraordinário do personagem, que é o coração, que é a parte humana dele, né? Então, essa ligação musical que o Bad Polidorus faz, muito interessante, muito característica, ligando essas duas situações, né? Lógico que daí tem a cena violenta também, que daí o Robocop aciona aquele gancho que ele tem na mão, né? Que ele usa como interface do computador, e penetra na jugular do personagem, daí fica aquele sangue jorrando, tal. Derrota finalmente o personagem, esse vilão, né? Daí ele vai lá pro final do filme derrotar o outro personagem, né? Que é o vilão principal, que daí ali a resolução do filme, né? A gente constata a excelência desse roteiro e a excelência desse filme, que todo mundo na plateia fala o nome do personagem no final, né? É um momento até catártico. Nice shooting, son. What's your name? Filme do personagem para o pessoal que está assistindo, né? Murphy. Nas exibições testes, o Paul Verhoeven e os produtores descobriram que o filme ia funcionar nesse momento, porque todo mundo no cinema falou, né? Quando o personagem fala, bom tiro, filho. Qual o seu nome? Daí ele se vira e fala, todo mundo fala o meu nome, né? Ninguém não vai falar, meu nome é Robocop, meu nome é Murphy, tal. E daí já entra os créditos do filme e acaba o filme. Então, edições. Bom, a primeira edição que saiu da trilha foi bem, acho que nos anos 90, com o selo da Varese, que é essa edição aqui, Robocop, da Varese Sarabande. Então, um CD pequeno, daqueles da Varese, com 30 minutinhos, eu acredito, com 15 faixas. E por muitos anos, isso aqui foi a nossa fonte de ouvir a trilha do Bad Polidorus para Robocop. Depois de muitos anos, a Varese saiu com um segundo disco, que eu não tenho, mas o Luigi tem aí, né, Luigi? Mostra pra nós. A própria gravadora que lançou, a primeira que lançou esse aqui, né, que é uma edição
um pouquinho mais estendida, né? Tem um pouco mais de músicas. Dá para ver aí, tem as mesmas faixas dessa primeira versão que o Bob mostrou, e eles acrescentaram 4 bonus tracks, eles chamam, que eram algumas músicas não relativas à narrativa original, mas as músicas que o Polydorus usou para aquelas intervenções de jornal, intervenções de propaganda que ele joga no filme. Entendeu? Não é tão uma versão tão completa, mas é uma versão que eu mantive porque ela é a mesma versão dessa primeira versão da própria Varese, né? E com essas faixas a mais. Aí tem a versão mais importante aí que o Bob vai falar. Foi em 2014, quando foi que eles fizeram essa edição aqui? Foi em 2010, será que é? 2010. Meu Deus, 2010, olha como o tempo voa. A Entrada lançou a trilha completa do Robocop, acho que eu já tinha mostrado para vocês, mas então esse aqui é o CD do Robocop, completa a trilha com 23 faixas. Isso é uma trilha de 3.000 cópias só, acho que deve estar fora de catálogo isso aqui, viu? Mas tem no Spotify. Eu acredito que é o mesmo programa. Deve dar para vocês ouvirem no Spotify. É isso então, pessoal. Valeu então, obrigado pela audiência, pela atenção e nos vemos no próximo episódio. Se quiserem mais sugestões sobre o que a gente deve conversar e abordar aqui, são sempre bem-vindas. Já tivemos excelentes sugestões e muitas vezes a gente tem tanto assunto para falar que a gente muitas vezes fica perdido no que vai escolher para fazer o próximo episódio. Então, se tiverem sugestões, manda ver aí nos seus comentários. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever, as coisas do YouTube que você já sabe. Obrigado por vocês terem ficado até o final, terem assistido mais essa conversa nossa falando sobre esse filme muito legal que é o Robocop, do Paul Verhoeven. E vamos pro próximo. É isso. Tchau. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.